O olhar do Iclis muda. Ele claramente não gostou da provocação, mas o agressor babaca continuou a sorrir e falar. Você acha que a falsa senhorita que vai ser chutada quando a princesa Ivone voltar, vai se importar com o mero escravo? Você acha que ela vai poder cuidar de si mesma sem o dinheiro do Zekart? Irritado após ouvir as provocações, Iclis fala. Não insulte minha mestra. Sorrindo arrogantemente, o agressor continua a provocar. Por quê? Xingamos até o rei quando ele não está na nossa frente. Por que eu não deveria insultar sua mestra que o jogou aqui e nem sequer mostra o seu nariz? Com isso, Iclis diz. Sendo um cavaleiro, não deveria insultar a senhorita. Ouvindo isso, o agressor grita. Que palavras comoventes! Você diz isso, mas não passa de lixo. Ei, agarrem ele aqui. Iclis então é segurado e não faz nada para resistir. De longe, Penélope observa surpresa e abalada enquanto pensa que o homem não revida porque ela disse a ele para fazer que todos o aceitem, já que assim o duque não iria expulsá-lo. Ele deve estar com medo de que a notícia chegue aos meus ouvidos ou do duque e ele seja mandado de volta para a casa de leilões. A protagonista então aperta seu leque e começa a se mover enquanto Iclis é jogado no chão e surrado. O agressor grita para pisarem no homem quando do nada ele é acertado por um golpe. Olhando para trás irritado, ele pergunta, ó diabo, que tipo de filho dá? Mas suas palavras morrem quando Penélope fala olá, deixando ele e todos em volta comicamente em choque. Ok, isso aqui foi muito engraçado. Voltando à história. Penélope olha irritada enquanto o agressor grita. Senhorita. A mulher então olha para Iclis, que está sentado no chão todo surrado e surpreso com a presença dela. Só o fato de ver a prota aumentou a favorabilidade do homem em 2%. Voltando para Penélope, ela diz. Parecem estar se divertindo com minha escolta. Os aprendizes em volta ficam nervosos com as palavras da mulher até que ela pergunta. Alguém gostaria de explicar o que está acontecendo, porém ninguém fala nada e olham para o lado disfarçando. Com isso a protagonista diz. Nada a dizer. Certo. Você. Qual seu nome? Ela pergunta para o agressor, que toma um susto e fala. Quem? Eu. Penélope então diz. Sim. De onde você é? Primeira divisão. Segunda divisão. Tenso, o homem responde. Terceira divisão. Sou Mark Albert, do 2º batalhão da 3ª divisão. Dando um sorrisinho de deboche, Penélope pensa. Que engraçado. Ele bateu no Iclis como se ele fosse um rato e eu me perguntando que patente alta ele deveria ter para agir assim, mas ele é só um guardinha. A protagonista então fala. Explique-se. Eu vi que foi você quem começou. De cabeça baixa, ainda mais tenso, o homem começa a se embaralhar com as palavras. Ao fundo, os outros começam a comentar. Ei, ele não está com problemas. Eu ouvi o que aconteceu ontem com a Madame Dona. Não me diga que nós. Vendo que o homem não estava falando nada com nada, Penélope pergunta. O que você está fazendo? Você ainda não me explicou. Com isso o agressor fala. Sim. Ele. Eu. O escravo. Não. O Iclis sofreu um acidente durante o treinamento. A prota então pergunta que acidente e o homem responde. Ele quebrou uma espada de madeira, mas não foi apenas uma ou duas vezes. O preço das espadas de madeira subiu recentemente. Com a fala do homem, a prota dá um passo à frente e diz. Então. Com isso o agressor continua a falar. Eu, como o seu superior, estava lhe dando uma repreendida, mas ele me confrontou de repente, então. Nesse momento a prota pergunta se o homem tem certeza e ele responde com nervosismo dizendo. Sim, por favor, entenda. A protagonista então fala. Mas e se eu estivesse bem ali vendo tudo? Tem certeza mesmo? Iclis olha para Penélope surpreso e ela fala. Eu ouvi que você xinga até o rei quando ele não está por perto e por isso iria xingar a mestra do Iclis. Então o que acontece se a mestra dele, que sou eu, estivesse por perto? Com um olhar sério a protagonista pergunta. Está tudo bem eu te matar aqui e agora por difamar alguém da nobreza, certo? O agressor então a olha chocado. Dá para ver o medo em seu olhar. Com isso um dos homens presentes dá um passo à frente e diz. Senhorita, vamos nos acalmar primeiro. Vou trazer o general aqui e poderemos resolver o problema.
Penélope o ignora e, apontando com o leque, ela diz: Iclis, mate esse bastardo. Com isso, o olhar do protagonista masculino muda. Ele rapidamente pula e pega o agressor pelo pescoço. Os homens em volta começam a gritar para Iclis parar. Um deles até diz que é uma ordem, mas o Iclis não para, enquanto o agressor sofre gemendo de dor. O olhar do protagonista é frio e ao mesmo tempo ameaçador. Todos no ambiente estão surpresos e assustados. Um deles grita que Iclis vai mesmo matá-lo, e então um dos cavaleiros se vira e fala: Senhorita, não pode fazer isso. Matar um dos cavaleiros de Hecarta é proibido. É nossa culpa, vamos relatar ao nosso capitão e seremos punidos voluntariamente. Por favor, senhorita. Comicamente a prota ignora as palavras do homem enquanto pensa: tem um cachorro latindo aqui. Logo o agressor que está sendo estrangulado começa a perder a consciência enquanto lágrimas escorrem de seu olho. O homem de antes grita: Senhorita, e então Penélope levanta a mão e diz: Pare. Iclis então para e solta o agressor que cai no chão tentando recuperar o fôlego. Penélope então pensa: impressionante, ele cumpriu minha ordem imediatamente. Ela então levanta a mão e continua a pensar: é claro que nunca foi minha intenção matar o Mark. Eu dei a ordem preparada para usar o anel se ele não parasse de estrangular o sujeito que estava o atormentando. Ele não pensaria mal de mim nessas circunstâncias. Você colocou as minhas ordens acima dos seus desejos. Estou satisfeita. Penélope então se vira e determinada fala: disseram que quando a verdadeira senhorita voltasse, a falsa será expulsa e não vai ser capaz de tomar conta dela mesma. Vemos então alguns cavaleiros temerosos enquanto a prota continua a falar. Mas estive pensando, o que será mais rápido, eu ser expulsa ou vocês serem demitidos? Com isso, uma mensagem do sistema aparece mostrando que a fama com as pessoas do ducado caiu. Mas a protagonista não se importou com isso porque os cavaleiros não são os alvos. Ela então estendeu a mão e disse: Iclis, vem aqui. Sorrindo ela fala: Vamos, hoje será a nossa primeira saída como dama e escolta.